Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o seminarista Ladislan Chouvey, aqui da Paróquia Senhor Bom Jesus de Itamirinha, da Diocese de Teófilo Otoni. Hoje, 2 de agosto de 2021, segunda-feira, 18ª semana do Tempo Comum, mês vocacional, mês de rezarmos pelas vocações. E neste dia de hoje, vamos ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este é um lugar deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíam às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os pedaços que sobraram recolheram e ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, neste dia de hoje o Evangelho nos faz uma reflexão pertinente, ou melhor, uma pergunta, o Evangelho sobre as multiplicações dos pães. E nos chama a atenção, neste Evangelho no dia de hoje, que Jesus quer colocar para cada um de nós, que possamos colocar os nossos bens, aquilo que sobra na nossa mesa, partilhar com aquele que falta, com aquele que está passando fome, Pois Ele é um Deus misericordioso, um Deus amoroso e um Deus que não existe miséria, mas um Deus da fartura. Quer que todos fiquemos saciados dos bens, para que possamos assim sair em missão para anunciar a boa nova. Neste sentido, Deus nos convoca a estarmos atentos, a saciarmos primeiramente da sua palavra, encher-nos da sua palavra, esta palavra que revigora, esta palavra que nos dá vida, que nos fortalece, que nos aponta os caminhos para construirmos o reino de Deus, ao mesmo tempo a palavra que também nos coloca para partilhar, para sermos solidários, caritativos com o próximo. Dar aquilo que sobra, como eu dizia, na mesa para aqueles que mais precisam neste momento tão difícil. Jesus nos chama também a colocar os nossos dons a serviço do próximo, colocar aquilo que sobra da nossa vida a serviço daquele que mais precisa, que mais necessita, através de um gesto, através de uma palavra e principalmente através de um consolo que aqueles que precisam neste tempo tão difícil que vivemos. E aí a gente também percebe que Jesus
além de nos saciar-nos com as palavras de Deus, também nos coloca que devemos saciar-nos também dos bens materiais, do pão, do almoço, do café da manhã, para que possamos, revigorados por estes alimentos, fruto do nosso trabalho, do nosso suor, que vem da terra, para que possamos também sair em missão, anunciando, levando a boa nova, levando a misericórdia, levando a fraternidade, levando este amor imenso de Deus também para tantas outras pessoas. Somos convocados, somos intimados por Jesus também a fazer o bem, sem olhar a quem. Então, neste sentido, amado irmão, amada irmã, devemos estar sempre disponíveis, saciar-nos todos os dias pela manhã, pela palavra, por esta palavra que alimenta e que enche o nosso corpo, através do Espírito Santo, que move os nossos corações, que move o nosso ser, que volta tudo aquilo que somos para Deus. Alimentados e saciados pela palavra, saciemos também aqueles que mais precisam também desta palavra e principalmente dos bens materiais. Pois Jesus, bem claro, nos coloca: dai vós mesmo a eles de comer. Quando Jesus coloca isso, chama a nossa atenção para que possamos ter este olhar atento, cuidadoso, porque o nosso Deus, como eu dizia, não é um Deus de miséria, é um Deus da fartura, que quer que todos aqueles seus filhos e filhas se saciem abundantemente, e ainda que sobra, no final do Evangelho vemos que seja recolhido para que não se desperdice nada, e principalmente para que não se desperdice nada, para que também possa ser usado para saciar aqueles outros que ainda estão passando fome, que ainda estão no caminho. Então, o nosso Deus é um Deus que cuida, é um Deus que nos alimenta e que também nos convoca e nos coloca esta missão, amado irmão, amada irmã. Então, ficamos com esta mensagem neste dia de hoje, nessa semana que se inicia, que possamos ser todos os dias alimentados pela palavra, na oração e também alimentar aqueles que mais precisam e que estão aqui à nossa volta, à nossa realidade. Então, fazemos como Jesus, tenhamos o cuidado para com o próximo, o amor, a misericórdia, e assim a gente vai construindo o reino de Deus aqui na terra e também no futuro. Então, este é o sentido da mensagem do dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.